Olá, aula de matemática do sexto ano dessa semana, nós vamos ver aula 2, capítulo 4, múltiplos e divisores. Vamos começar com a correção dos exercícios do tópico 4.2. O exercício número 1, ele pergunta se é divisível ou não. Então vamos lá, 148 é divisível por 2? Só pelo fato de ser um número par, eu já sei que sim, porque todo número par é divisível por 2. Então vamos lá. Faço aqui, 148 dividido por 2 dá 74, resto zero. Então ele é divisível. Porque o número, para ser divisível, o resto tem que ser zero. 112 é divisível por par, por 3? Não. Se eu somasse as parcelinhas do número, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. 4 não é divisível por 3. Então eu já sei que não é. Mas eu posso fazer a conta e ver que o resto não dá zero. Vamos lá. Todo número terminado em 0 é divisível por 10. Então, vou fazer, ver que dá 89, resto zero. 95 é divisível por 5? Sim, por quê? Para ser divisível por 5, todo número tem que ser final 0 ou 5. Então, vai dar 19, resto zero. 56 é divisível por 6? Para ser divisível por 6, tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Bem, como é um número par, já sei que é divisível por 2. Beleza. Consegui realizar uma parte da verificação. Mas aí eu somo 6 mais 5 são 11. 11 é divisível por 3? Não. Então eu já sei que 56 não é divisível por 6. Se eu fizer a conta, 9 vezes 54 para 56, 2. Então já sei que não é divisível. A questão número 2, ele pede aqui para a gente escrever 3 números divisíveis por 2, por 3, por 5, por 6. Para ser divisível, são aqueles 3 números que quando eu fizer a divisão, vai dar zero. 4 dividido por 2, 12 dividido por 2 e 20 dividido por 2. Todos esses números vão ter resto zero. Divisível por 3, 9, 12, 21. Na verdade, a gente pegar só a tabuada. Por quê? Se você fizer o processo inverso, a tabuada você faz a multiplicação e pega como resposta final um número. Por exemplo, 3 vezes 7 igual a 21. Então eu já sei que para ser divisível por 3, o 21, porque se eu dividir por 7 dá 3, entendeu? Só pegar os números finais da tabuada. 3, 1, 3, 9, 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Todos esses são divisíveis por 3. Tá? Aqui. Número 3. Eu quero os números divisíveis por 6. Os números comuns divisíveis por 6. Desculpa. Eu quero os números divisíveis por 6 compreendidos entre 70 e 100. Bem, vou pegar a tabuada de 6. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 11, 66. 6 vezes 12, 72. Então, se eu inicio em 100 e 70, eu tenho que iniciar em 70 e terminar em 100. Tá? Então, 6 vezes 12 dá 72. Então, já está aqui dentro da faixa dos 70, serve. Aí, vou fazendo a tabuada. 6 vezes 13, 6 vezes 14, 6 vezes 15, 6 vezes 16, 96. 17 vezes 6 já vai passar de 100, então já não serve. Então, na verdade, os divisíveis por 6 são 72, 78, 84, 90 e 96. Então, quando ele pediu divisível por um número, basta você fazer a tabuada daquele número. Ok? Vamos lá. Número 6. Ele está pedindo aqui qual é o menor número de 3 algarismos divisível por 3. O primeiro número de 3 algarismos é o 100. O último número é o 999. Como ele está pedindo o menor, a gente vai por 100. 100 divisível por 3 dá 100 dividido por 3 dá 33. Vírgula alguma coisa, não serve. 101 dividido por 3 dá 33, alguma coisa, também não serve. 101 dividido por 3. 102 dividido por 3 dá 34. Então, é divisível. Então, o menor número de 3 algarismos divisível por 3 é o 102. Aqui, o 10. Em um torneio de xadrez, eu tenho 60 pessoas. Eu quero fazer um mínimo de 10 e um máximo de 15 jogadores por equipe. Então, eu posso fazer mínimo de 10, dá 60 dividido por 10. Posso fazer 6 grupos
de 10 jogadores. 60 dividido por 15, eu posso fazer 4 grupos de 15 jogadores. Ou eu posso fazer 60 dividido por 12, 5 grupos de 12 jogadores. Então eu posso fazer 6 grupos de 10, 5 grupos de 12 ou 4 grupos de 15. Divisores de um número natural são logaritmos que dividem um número em partes exatamente iguais. 24. 24 eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 6, 8, 12 e 24. Eu tenho uma casa aqui, um atalho que você pode verificar se você fez certo. Qual é esse atalho que você faz? Você escreveu aqui, né? Então você vai fazer assim, primeiro com o último, 24 vezes 1. O segundo com o penúltimo, 12 vezes 2. O terceiro com o antepenúltimo, 3 vezes 8. 4 vezes 6. Se você tiver números pares, entendeu? Vai casar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante, os dois do meio. Se você tiver número ímpar, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e tal, e o do elemento que sobrou sozinho, ele elevado ao quadrado, ele tem que dar o número aqui, 1 vezes 25, 25, 5 ao quadrado, 25. Certo? Na verdade, seria a tabuada onde todos os números que multiplicados entre si têm 24. A tabuada onde todos os números multiplicados entre si têm 25. Então, 25 vezes 1, 5 vezes 5. Só tem essas possibilidades da 25. 24, se eu multiplicar 1 vezes 24, 2 vezes 12, 3 vezes 8, 4 vezes 6, 6 vezes 4, 8 vezes 3, 12 vezes 2 ou 24 vezes 1. Só que aí eu não preciso escrever tudo na repetição, entendeu? Então, são todos os divisores. São divisíveis por 1. Maior divisão é ele mesmo. Serem divididos pelo divisor. Serem divisíveis pelo divisor. Ou seja, o resto tem que ser zero. Então, se eu pegar aqui, aqui, 30 divididos por 30 dá 1, resto 0. 30 dividido por 15 dá 2, resto 0. 30 dividido por 10 dá 3, resto 0. Entendeu? Máximo divisor comum, que é o MDC. Divisores comuns de números naturais são divisores ao mesmo tempo de 2 ou mais números naturais. Por exemplo, 36 e 100. Eu tenho os divisores de 36. Todos os números que multiplicados entre si deem 36. 1, 2, dois números multiplicados entre si, não. Dois números que quando multiplicados deem 36. Não entre si. Dois números, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. 100. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Ou seja, eu tenho duas linhas de divisores. Eu tenho a linha do divisor de 36 e tenho a linha de divisores do 100. Então eu vou olhar e vou ver o que eu tenho em comum aos dois. O 1 é comum aos dois, o 2 é comum aos dois, o 4 é comum aos dois. Então, se eu quero o máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor comum entre eles, o maior é o 4. Certo? O maior divisor comum entre eles é o 4. Eu tenho um outro método para fazer. Eu tenho esse método da decomposição, tá? Ou eu tenho outro método que é muito mais prático de fazer o MDC. 36 e 100. Divido, os dois são pares. Eu tenho que fazer a divisão por um número que atenda necessariamente aos dois ao mesmo tempo. 36 por 2 dá 18, 100 por 2 dá 50. 18 por 2 dá 9, 50 por 2 dá 25. Eu não posso terminar por 3 e por 5, não. Eu paro, tem que ser comum aos dois. Não tem mais nenhum número que seja comum aos dois. Eu paro, 2 vezes 2, 4. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios do tópico 4.8 da página 11, do número 1 ao 4. Divisores de 18 e 30. Eu vou fazer aqui, divisores comuns. Dá 18 e 30. Dá 1, 2, 3 e 6.
certo? Agora, se eu tivesse pedido para fazer o MDC de 18 e 30, ó, 18 por 2 dá 9, 30 por 2 dá 15. Não posso por 2, posso por 3. 3 dá 3, dá 5. Não posso porque não é comum os dois. Então, terminou. 3 vezes 2, 6. Ok? E vou pedir para vocês fazerem uma atividade devolutiva número 2. O MDC entre dois números é 15. Escreva outros dois números divisores comuns desses números. Então vocês vão ver quais são as possibilidades de um MDC de dois números ser como resto 15. Ó. Um número qualquer x, eu vou chamar o outro número qualquer y. O MDC dele aqui final vai dar 15. É isso que ele está dizendo aqui. Ele quer que você escreva aqui dois números, dois divisores para esse e dois divisores para esse que sejam comuns, ou seja, pertençam a esses números. Exemplo aqui, vamos supor que fosse os números aqui 18 e 30, tá? Aí eu teria que escrever dois números que fossem comuns. Eu escreveria 1, escreveria o 3. Acabou. Entendeu o exemplo? Tá bom? Obrigado.